Iniciamos esta edição com uma sugestão literária, sobretudo para os amantes da natureza, em especial para aqueles que se deixam fascinar pelas espécies arbóreas, as mais monumentais, as que têm flores vistosas, quer sejam exóticas, nativas ou endémicas dos Açores. Vamos também ter a oportunidade de apresentar este livro, Árvores dos Açores. Chegam dos 4 cantos do mundo e embelezam vários espaços verdes da região. A grande diversidade botânica está reunida neste livro, uma obra que expõe a monumentalidade, a arte, a morfologia e também a beleza de várias árvores. Neste livro, Árvores dos Açores, vai ser apresentado amanhã em Ponta Delgada. No Açores Hoje recebemos, por isso, um dos autores desta obra, o investigador Raimundo Quintal, que está connosco esta terça-feira no Açores Hoje. Muito boa tarde, Raimundo Quintal, bem-vindo ao Açores Hoje para termos esta oportunidade de viajar pelo arquipélago, mais concretamente também por São Miguel, através das árvores, e encontramos de facto grandes variedades em diferentes espaços verdes da região, quer sejam jardins, reservas florestais, matas ajardinadas. É sobretudo aí que foram encontrar as várias espécies que apresentam neste livro? Ora, muito boa tarde e muito obrigado pelo convite e por esta oportunidade para podermos fazer uma primeira apresentação deste livro que criei com o meu colega Teófilo Braga. Neste livro há 2 partes. Uma primeira parte, pretendemos homenagear os homens que trouxeram árvores e outras plantas para os Açores e aqueles que estudaram a flora, quer a flora indígena, quer a flora exótica, no passado. E foram muitos, e por isso mesmo, como raramente alguns deles são lembrados, nós entendemos que deveríamos e tínhamos esse dever de homenageá-los pelo trabalho que fizeram, pela obra que deixaram. E apresentam algumas dessas referências. Sim. Neste livro. Não só daqueles que são mais conhecidos, daqueles que habitualmente falamos, José do Canto, Jacomo Correia, António Borges, mas também, por exemplo, Sebastião do Canto, que era familiar de José do Canto e que criou um jardim muito interessante e que parte desse jardim ainda continua, embora privado, em Vila Franca do Campo. Também falamos da mata do Dr. Fraga e explicamos porquê do Dr. Fraga. Porque quem a criou no início do século XX foi um médico madeirense que veio para cá em 1895, que se fixou na Maia e que criou uma mata ajardinada, o Dr. Guilherme da Fraga Gomes, filho de um madeirense e de uma cidadã do Corvo, e que, para além de médico, foi um amante da natureza, um estudioso, especialmente na área dos fetos, e hoje essa mata jardinada do Dr. Fraga é um espaço que os açorianos podem usufruir, mas durante muitos anos esteve abandonada, e por isso nós queremos fazer esta homenagem. Depois temos... Mas essa é uma homenagem, sobretudo, que recorda os que valorizaram e protegeram espécies endémicas, mas que também, nas viagens e no conhecimento do universo da botânica, trouxeram também outras espécies para a região. Sim, acabaram por enriquecer alguns sim, património. Outros não. Outros apenas estudaram, apenas recomendaram. Por exemplo, ainda hoje, falamos tanto do modo como se podam as árvores em muitas cidades, vilas deste país, incluindo aqui São Miguel. Às vezes não se fazem podas, fazem-se verdadeiras mortandades nas árvores. Mas isto que nós chamamos a atenção para o facto de, quando se intervém numa árvore, na cidade, num jardim, ter muito cuidado. Uma coisa é uma árvore ornamental, outra coisa uma árvore que está cultivada para produzir frutos, mas isto não é nada de novo. No início do século XX, já aqui nesta terra,
homens conhecedores do património natural, do património herbóreo, faziam essa chamada de atenção. E por isso espanta-me como é que, passado tanto tempo, continuam aqueles que têm responsabilidade no tratamento, que acaba por não ser tratamento das árvores, a não ouvir, a não seguir as regras que devem ser as regras orientadoras para o cuidado, para o tratamento das árvores em espaço urbano. Estamos a falar de património. Exato. Depois, nós neste livro, numa primeira fase, selecionámos cerca de 300 variedades. Mas, em conversa com o editor, chegámos à conclusão que ficaria um livro um bocado monstruoso e difícil de manusear. Fizemos uma segunda triagem e aí temos fichas de identificação de 175 variedades. Como dizia na apresentação, privilegiamos aquelas de porte ornamental, privilegiamos também aquelas que são endémicas, isto é, que na natureza apenas existem nos Açores. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, de um cedro do mato fabuloso que está à entrada do campo de golfe das Furnas. É um monumento, de facto, que deveria ser divulgado, apresentado, e está aqui. Mas também apresentamos árvores de menor porte, pequenas árvores, mas de flores muito graciosas, muitas delas que estão, por exemplo, num parque que é notável, que é o Parque Terra Nostra. Mas também temos árvores que estão nas ruas, ou que estão nos quintais das pessoas e deitam a cabeça para a rua. E nós, ao passarmos na rua, podemos cumprimentá-las. E outras estão mesmo na rua. É aqui de Ponta Delgada, com certeza que conhece a Rua Nova da Misericórdia, uma rua onde estão feitos novos apartamentos, mas felizmente houve o bom senso de deixar junto aos apartamentos um exemplar fantástico da Biocarne recurvato. Que é isto? Para sermos mais simplistas, é uma árvore que é conhecida por pata de elefante. É um exemplar fantástico que ali está na rua e que nós queremos que os açorianos e os visitantes, quando passarem por ela, cumprimentem, porque as plantas, isto parece uma loucura, uma utopia, mas cada vez mais sabe-se na investigação que as plantas interagem umas com as outras, isso é cada vez mais certo, mas também há de facto uma relação de afetividade, até de transmissão de energia entre as árvores e as pessoas. Por isso também esse cuidado especial em cuidar destes seres vivos. Raimundo Quintala já nos referiu inicialmente que este livro está dividido em duas partes. Uma mais de contexto, que fala das espécies nativas, das espécies exóticas, que apresenta também essa diversidade fitogeográfica, a distribuição pela ilha de São Miguel. Esse é um levantamento mais científico, a primeira parte do livro. Não, a primeira parte constrói-se porque existe a segunda, não é? E há um tratamento estatístico, por exemplo, da distribuição das árvores pelas regiões fitogeográficas. Sabemos que em São Miguel, eu falo em São Miguel porque o livro centra-se muito especialmente em São Miguel, porque do ponto de vista das grandes árvores exóticas, as outras ilhas têm muito pouco relativamente ao património que cá existe nesta ilha. Não há qualquer intenção de segregar, mas a realidade é a realidade e não podemos, enfim, nestas coisas, dizer, então, no Corvo temos umas árvores fantásticas, ou nas flores, tem algumas da flora nativa, sem dúvida. Mas dizia eu que nós, aqui, nesta mostra que nós temos de 75 variedades, a maior representação é do Sudeste Asiático e da Austrália. É curioso. Se nós, e eu tenho feito esse estudo, se nós fôssemos, por exemplo, para a Madeira, iríamos verificar um peso muito grande, por exemplo, da África do Sul, que tem muito a ver com a diáspora madeirense. Por isso, não há, inclusivamente, qualquer
problema de haver aqui uma competição desenfreada entre a Madeira e os Açores, porque é possível fazer turismo de jardins, chamado Garden Tourism, que é hoje um nicho de turismo importantíssimo, quer na América do Norte, quer na Europa, no Japão, já na China também. É possível vir à Madeira, vir a São Miguel e encontrar árvores de todo o mundo, diversidade, mas com cargas geográficas diferentes. E isso é interessantíssimo e daí que esta investigação Foi também daí que nasceu este livro dedicado às árvores? Como? Foi também daí dessa diversidade? Não, portanto, este livro, nós há 2 anos, eu e o Teófilo, editámos um com 100 árvores apenas dos Jardins José do Canto e neste tentamos não sobrepor o que fizemos no outro. Este tem a ver com muitos anos de trabalho no terreno, sobretudo nos jardins, nos parques, nas matas ajardinadas. E quando falo nas matas ajardinadas, falo, por exemplo, na Mata Jardim José do Canto, na Lagoa das Furnas, na Mata Ajardinada da Lagoa do Congro, que agora até a Assembleia Regional está a debruçar-se sobre essa mata, de forma a classificá-la como monumento natural, como parque botânico, depois de uma petição, e a sociedade deve participar. É um local muito procurado. Foi liderada exatamente pelo meu colega Teófilo Braga. Também o Pinhal da Paz, que é um local onde os miquelenses, especialmente a população de Ponta Delgada, costuma visitar para fazer piqueniques. Nós temos aí referência a uma série de árvores que existem no Pinhal da Paz e gostaríamos que as pessoas passassem a olhar para essas árvores com mais atenção. E por isso mesmo, em cada ficha nós temos uma parte que é onde encontrar. Onde é que se pode encontrar? Onde é que estão. E esse levantamento é pormenorizado, não só a questão morfológica e a proveniência, também em que locais é que os podemos encontrar e sobretudo, ao nível visual, com a fotografia, não só da árvore em si, mas também de alguns pormenores, flores, frutos. Exato. Ou aspectos. Exato. Por exemplo, temos aí uma árvore que durante muito tempo foi conhecida por jacarandá, aqui no António Borges, aqui mesmo pertinho. E eu, desde 2009, cheguei à conclusão que não era, de facto, um jacarandá. Olha, exatamente essa. E, porque as folhas são parecidas com o jacarandá, mas as flores são branquinhas, não. E até é de outra família. É da família das leguminosas. E os frutos parecem uma orelha. Daí que seja conhecida por orelha de elefante. E está lá, é um exemplar único aqui nos Açores. Na Madeira existem 12 exemplares e é interessante que se passe ali, que se olhe e que se respeite. Damos atenção, por exemplo, às grandes borracheiras da Austrália, às grandes ficus macrofila, que existem aqui no António Borges, que existe em Santana, que existe no José do Canto. Damos atenção não só aos metrosíderos, que são os mais conhecidos, mas a outras espécies de metrosíderos, que há várias espécies. O José do Canto, quando introduziu os metrosíderos vindos da Nova Zelândia, através de viveristas europeus, importou 8 espécies, se não estou em erro. Algumas delas desapareceram com o tempo. E as entidades públicas e privadas que preservam essas áreas ajardinadas nos Açores, em São Miguel, têm também essa responsabilidade de educação ambiental, de, por exemplo, identificação das próprias árvores monumentais? Repare, alguns dos jardins já privados placas com essa já estão com essa identificação. O Jardim Botânico José do Canto, a Mata Jardim José do Canto na Lagoa das Furnas, o Parque Terra Nostra, aqui o Jardim António Borges, não é? Também há algum tempo tem e naturalmente que precisa sempre de ser atualizado porque a botânica é uma ciência da natureza, mas estamos a trabalhar com seres vivos e, como tal, há evolução na sistemática, nas classificações e é preciso estarmos sempre atentos. E seria bom que
outras pessoas que possuem esses jardins que soubessem o que lá têm, porque infelizmente o que acontece é que muitas vezes as pessoas herdam algo que os seus antepassados trataram com muito carinho e sabiam o que tinham, e hoje, e nós às vezes constatamos isso quando pedimos para ir ver o jardim, as pessoas ficam espantadas quando mas esta árvore, por exemplo, no tal jardim, o que resta do tal jardim de Sebastião do Canto, em Vilhafranca do Campo, há um exemplar fantástico de uma árvore que é conhecida por carvalho brasileiro, mas não é um carvalho nem da família dos carvalhos, é sim da família das próteas. É uma proteácea do Brasil, lindíssima, com folhas assimétricas. De um lado a folha, a margem é lisa, no outro lado é cerrada. E as pessoas que ali vivem não conheciam nem essa nem outras árvores que ali estão. E mesmo nos parques públicos, muitas vezes... Há ainda um desconhecimento. Este livro é, por isso, um importante guia, também nesse sentido, não só para os locais poderem fazer essa descoberta, mas, sobretudo, para quem visita a região e tem esse fascínio pelas árvores. Esta é uma edição bilingue. Sim, exato. É uma edição bilingue. Visa, naturalmente, ajudar a olhar para o seu património os açorianos, mas também ajuda a descobrir, a melhor conhecer o fantástico património arbóreo para quem nos visita. Até porque os guias turísticos são muitas vezes confrontados com algumas questões que alguns turistas querem saber a identificação, o nome, a origem de determinadas árvores. Aqui essa informação, no concreto ao turismo de jardins, acaba por ser uma ferramenta importante do ponto de vista... Eu julgo que para os guias que trabalham com turistas, este livro será uma importante ajuda. Mas não se esgota por aí. Também, por exemplo, há muitos arbustos interessantíssimos. É possível fazer um livro tão grande ou maior do que este sobre arbustos que povoam os jardins, os parques, mas, como eu dizia há pouco, nós, numa primeira seleção, tínhamos 300 variedades de árvores. E era uma seleção. Portanto, eu tenho na base de dados... Muitas mais. Mais algumas. E por isso não se esgota. Terá continuidade, por isso este livro para as vamos ver qual é a receptividade. Foi um investimento significativo da parte do Sr. Ernesto Rezendes, permita-me aqui, que é o responsável pela editora Letras Lavadas. Ele arriscou, de facto, oxalá que tenha sucesso comercial. E também gostaria aqui de aproveitar a oportunidade para homenagear o designer que é de cá de São Miguel, da Maia, que trabalhou connosco, o designer da editora das Terras Lavadas. Para tornar também este livro muito acessível, mesmo para quem não tem os devidos conhecimentos para interpretar esta informação. A Raimundo Quintal, também na região, assim como outros destinos que já nos referiu, na qual esse turismo de jardim está em voga, está em crescimento, também na região já estão a ser dados os primeiros passos. Esse nicho especializado já está também a procurar os Açores para conhecer estes espaços verdes onde resida uma diversidade botânica tão grande, este património natural tão vasto? Eu já respondo, mas permita-me, eu há pouco falei do design, não disse que se chamava Jaime Serre. Desculpa, ficava mal. Portanto, não falar do seu nome, não é? Bem, o turismo de jardins, que já é muito importante na Madeira, é muito importante mesmo, aqui também já tem um significado que começa a ser interessante. As entradas do Terra Nostra dispararam, embora o Terra Nostra tenha ali uma componente que é da piscina, e seria bom estudar-se quem é que vai apenas à piscina e quem é que vai ver o jardim só e quem é que usa as duas componentes. Era interessante este estudo, mas o Jardim Botânico do Canto tem vindo a aumentar significativamente as entradas, desde que começou o seu processo de recuperação. Eu coordenei esse processo entre 2014
janeiro de 2014 e finais de 2017. Terminou aquela que era a minha etapa de trabalho. Hoje a família até aí de que a sua proprietária é que tem essa responsabilidade, mas tenho consciência, e sempre que venho cá volto a visitar as minhas amigas plantas que lá estão e os trabalhadores que lá estão, portanto, colaboraram comigo e tenho a noção que tem vindo a crescer. O Palácio de Santana. Há um circuito já definido na Ilha de São Miguel para... Eu julgo que não, mas há dois tipos de visitantes que vão aos jardins. Aqueles que já vêm em grupos organizados ou eles próprios organizam-se, conhecem já muito bem e vêm com o objetivo de visitar o jardim e passam um dia em cada jardim a olhar, a fotografar, a tomar notas sobre as árvores, arbustos, as pequenas plantas. E há aqueles turistas que se inscrevem numa visita, por acaso, ou passam à porta do jardim, acharam o interesse e entram. Aí há não uma interação tão forte, não há uma empatia tão grande com o património ali existente, porque essas pessoas normalmente demoram menos tempo, fixam-se nas flores mais bonitas, espantam-se com as árvores de grande porte e vão embora. Mas são dois tipos de visitantes. São dois olhares que existem. E nós sabemos que, com o aumento dos navios de cruzeiro, há grupos que, ou por iniciativa própria, ou em visitas organizadas, vêm aos jardins. Privilegiam a visita ao jardim. E, de facto, há muito também para ver e para explorar nessa vertente na região. Muito obrigada a Raimundo Guintal pela sua presença no Açores Hoje. O livro vai ser apresentado amanhã e esperemos que também floresça este entusiasmo e este interesse pelas árvores dos Açores. Esperemos que goste do livro. Bastante obrigada pela sua presença no Açores Hoje. Até uma próxima. Para todos os que se deixam impressionar, de facto, pelas árvores dos Açores, por esta riqueza botânica e natural, aqui fica uma sugestão literária, Árvores dos Açores, este livro de Teófilo Braga e Raimundo Guintal, que é apresentado amanhã à tarde. Os turistas e os locais podem, assim, aprofundar um pouco este conhecimento sobre a monumentalidade, a beleza e a morfologia de muitas espécies com as quais nos cruzamos no dia-a-dia.